Olá, no nosso vídeo de hoje nós faremos os novos cadastros para a reforma tributária. Então, seguindo aqui o nosso manual, onde a gente tem aqui toda a explicação sobre a reforma tributária, nós vamos nos deparar então com os novos cadastros que precisam ser feitos. Então, o primeiro deles é a CST. Então, esse cadastro a gente fará a partir do menu Faturamento, Cadastros, CST de CBS e da IBS. Como que nós fazemos isso? Aqui ao lado a gente tem um botãozinho que vai se conectar então lá na API do Cefaz e vai obter então esses dados. Então a gente colocando sim aqui, o sistema vai fazer essa conexão e já vai trazer esses dados. Ó. Então vocês podem ver, ele já populou isso aqui tudo automaticamente, né, com a CST, a descrição dela, e aqui informações que definem se esse grupo aqui vai ou não vai ser enviado para o XML, tá? Então esse cadastro que ele não precisa ser feita nenhuma alteração aqui, porque ele já vem então diretamente lá da API, tá? O próximo cadastro que a gente precisa fazer então para a reforma é a classificação tributária, que é a famosa C-Class-Trib. Então a gente clica aqui em classificação tributária e também ele tem esse recurso aqui onde a gente pode então importar esses dados diretamente lá da API. Então, a gente não precisa fazer o cadastro, o Cefaz também disponibiliza uma planilha com todas essas informações, mas no sistema a gente só precisa clicar aqui, aceitar e o sistema então vai trazer todos esses dados da classificação tributária também. Então todas as C-Class-Tribs com as suas CSTs de cada uma desses cadastros, tá? Todos esses dados, no final ele vai aparecer a operação efetuada com sucesso. Todas essas informações que o sistema retira de lá, eles têm também então qual é a lei, né, que rege essa classificação tributária. Então sempre que a gente tiver alguma dúvida se é correto ou não é correto utilizar essa classificação tributária, a gente pode, né, selecionar aqui essa classificação, dar 2 cliques aqui e o sistema então vai nos levar lá direto para a Lei Complementar 214, que foi a lei que instituiu então a reforma tributária, tá? Então aqui a gente fez já o cadastro da CST e também o cadastro da C-Class-Trib. Feito isso, a gente tem também um outro cadastro, que é o que a gente chama então da condição da reforma tributária. E isso aqui é então o que a gente vai definir, né? Depois a gente pode colocar então essa condição ela dentro do nosso cadastro de operação, né? Então, se é uma venda, se é uma devolução, se é uma bonificação. Então, a gente consegue criar aqui os cadastros, daí esses cadastros aqui vocês vão precisar fazer de acordo aí com a necessidade de vocês. Então, aqui eu cadastrei uma para venda para contribuinte, venda não contribuinte. Isso aqui vão ser todas as variações que eu vou ter de tipo de venda ou de compra dentro da minha empresa, onde eu vou ter então tributações diferentes para cada uma desses cadastros aqui que eu estou criando. Feito então o nosso cadastro de condição, nós vamos fazer então o outro cadastro, que é a relação tributária. Aqui é onde a gente vai fazer todas as amarrações necessárias então para o sistema identificar aqui e saber, né, através da condição que foi informada no pedido ou na nota, que ela pode estar também dentro da operação, dentro do cliente ou dentro do fornecedor, com a condição aqui da reforma, o sistema poder encontrar então qual é a CST e qual a C-Class-Trib, qual a classificação tributária que ele deve utilizar naquela nota. Como que a gente faz isso então? Então a gente vem aqui, seleciona então qual é a nossa CST, que eu vou configurar então, vamos fazer uma tributação integral pelo IBS-CBS, né? E aqui a C-Class-Trib vai ser a 001, que é a situação tributada integralmente pelo IBS
e pela CBS, tá? Então, feito isso aqui, eu vou informar essa CST e essa classificação para qual condição da reforma que eu vou utilizar. Então, aqui eu estou marcando que eu vou utilizar para venda contribuinte. E aí, aqui então, né, eu salvo e vou colocar então quais são os NCMs, né, que eu vou utilizar, né, quando eu utilizar aqui condição da reforma, quais NCMs, né, que estiverem na minha venda que devem automaticamente então pegar a CST 00 e a CClastrib 000001, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui quais são os NCMs que eu vou utilizar. Então aqui eu posso pegar e clicar aqui, mandar selecionar todos, né, para inserir, ou selecionar alguns, né, e inserir apenas os registros selecionados, tá? Deixa eu ver se eu tenho um NCM aqui. Eu vou pegar um produto aqui que normalmente a gente vende ele, e aí então para a gente poder fazer essa amarração, tá? Então eu vou pegar aqui qual é o produto que a gente vai fazer aqui a demonstração. É o produto demo. Então eu vou ver aqui qual é o NCM, né, qual é a classificação tributária que ele faz parte. Então eu venho aqui na aba imposto, aqui eu estou vendo, né, qual é o NCM dele. Então eu vou copiar ele aqui, é o código 6779, é a classificação que ele está, mas eu vou pesquisar ele ali então pelo NCM do produto. Então vou voltar aqui na nossa telinha aqui e vou dizer, né, então eu vou aqui eu vou colocar todos, né, obviamente, mas aqui eu vou fazer só nesse caso então que a gente quer fazer a demonstração, tá? Então coloca aqui qual é o NCM, né? E aí beleza, então tá aqui, a gente já tem então uma amarração para esse NCM, tá? Feita aqui a relação, vou fazer as demais, obviamente, né, que aí a empresa de vocês aí vai precisar, então se tem bonificação, devolução, né, tudo que eu vou ter uma variação aqui, né, de classificação tributária, de CST, eu vou ter que ter aqui uma relação, tá? Então, fiz aqui a relação. Agora, eu preciso, então, informar ali para o sistema, tá? Qual vai ser a condição, né? Então, eu posso definir isso aqui dentro do meu cliente, dentro do meu fornecedor ou dentro do meu cadastro de operação, que vai ser o que eu vou fazer aqui nesse caso. Eu vou amarrar dentro do cadastro da operação. Eu tenho uma operação aqui que eu sempre coloco quando eu vou fazer as minhas vendas, que eu tenho aqui uma que eu chamo de venda dentro do estado. Então, vou pegar aqui, por exemplo, venda dentro do estado, e aqui então eu vou colocar qual é a condição da reforma tributária. Eu vou selecionar aqui a nossa condição, a venda contribuinte, que foi aquela que a gente fez a amarração, tá? Então pronto, coloquei aqui, salvei aqui o meu cadastro. E agora eu vou fazer então um pedido de vendas, né, com essa operação. Quando eu fizer, o sistema já vai entender que ele precisa pegar os dados, né, da relação que tem a condição da reforma número 1, tá? Antes disso, né, a gente diz ali no manual também, a gente tem que fazer a atualização das alíquotas, tá? Então, para atualizar as alíquotas da CBS e do IBS, a gente vem em outros, cidades, a gente vai clicar aqui sobre a palavra município, e aí nós vamos clicar aqui então nesse globinho, né? O sistema vai pegar e vai se conectar também lá no Cefaz, lá na API lá, e vai trazer para a gente os dados, né, a alíquota da CBS e a alíquota do IBS, tá? Aqui eu já cliquei, né, então vocês podem ver que já vai estar preenchido. Em 2026 não vai ter alíquota municipal, mas em 2027 já é para ter alíquotas, então vocês também vão ter que clicar aqui, né, a partir dos próximos anos, e toda vez que sair alguma atualização de alíquota, basta vocês, né, atualizarem aqui dentro do cadastro de estado e do município, que o sistema já vai pegar esses dados automaticamente aí das APIs do Cefaz, tá? Então aqui, como a gente já tem isso atualizado, vamos fazer então aqui uma venda. Fazer aqui um pedido de vendas,
para a gente ver como que vai sair essas informações, como que o sistema vai identificar. Então aqui eu vou colocar o meu cliente aqui, Cybersul. Eu já tenho parametrizado, né? Então ele já traz automaticamente aqui a operação venda dentro do estado, que foi onde a gente amarrou ali a condição da reforma. E vou colocar aqui o meu produto. Vou colocar aqui um valor para ficar mais fácil para a gente de R$1.000. Então colocamos aqui o valor R$1.000, podemos salvar aqui. Aqui o meu sistema está parametrizado para gerar ordem de produção, mas eu vou dizer que eu não quero gerar. E aqui a gente já consegue ver então os dados da reforma aqui calculados, ó. Base da CBS e do IBS, total da CBS, valor total do IBS. Aqui a gente pode também aqui adicionar as informações já no pedido de vendas para ver, mas vamos fazer então aqui a geração da nota. Clico em fila de impressão, vou mandar aqui os dados para geração da nota. E aí vamos abrir então aqui o nosso documento fiscal, tá? Abrindo aqui o nosso documento fiscal, eu vou adicionar aqui os campos da reforma ali para a gente poder ver então essas informações. Então um deles é a CST, o outro é a classificação tributária, que é o código que é o nosso C-Clastrib, e aqui as informações de CBS e depois também da IBS. Então a base de cálculo, percentual e valor. Aqui tem redução, alíquota efetiva, né? Todas as variações conforme a gente vai ter dentro lá da C-Clastrib, a gente pode adicionar esses campos aqui também. Base de cálculo do IBS, percentual do IBS estadual e valor do IBS estadual. Municipal a gente não vai ter em 2026, só em 2027, então não vou adicionar agora. Então, como vocês podem observar, o que o sistema encontrou lá? Código da CST 000 e C-Clastrib 0001, que é aquela amarração que a gente fez lá dentro da relação. Então é assim que o sistema vai encontrar esses dados, de acordo com aquela condição que a gente colocou na operação, que daí inclusive ele puxa aqui para a nota fiscal, a gente pode ver aqui a condição da reforma tributária. Então a gente colocou na operação, ele trouxe para a nota e já calculou para a gente então todas essas informações do IBS e da CBS, baseado lá dentro daquela relação que a gente criou, onde a gente colocou que venda para contribuinte seria CST 000 e a C-Clastrib 001, tá? Então, diante disso, né, a gente já consegue ter esses dados calculados e enviar eles, então, para o Cefaz. Aí tem aquela parametrização que a gente precisa fazer, que a gente esclarece aqui no manual também, que é onde a gente vai, então, habilitar o parâmetro para que o sistema possa fazer o envio dessas informações no XML, tá bem? Muito obrigado a todos.